Romanos 7, do versículo 1 ao 6, aonde Paulo retrata aqui para nós que o crente não está mais sob a lei. E diz assim: a lei e o pecado. Não sabeis vós, irmãos, porque falo com os que sabem a lei. Ele está falando da lei de Moisés, mas poderia se referir a qualquer tipo de lei religiosa. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. A lei tem domínio enquanto ele tenta viver pela lei. Infelizmente, ao não entender a cruz com respeito à santificação, virtualmente a totalidade da igreja está no momento tentando viver para Deus por meio da lei. Que o crente entenda que há apenas dois lugares em que ele pode estar: na graça ou na lei. Se ele não entender a cruz no tocante à santificação, que é o único meio para a vitória, estará automaticamente sob a lei, o que garante o fracasso. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Paulo usa a analogia do vínculo matrimonial. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Ela está livre para casar-se com outro, de sorte que, vivendo o marido, será achada de adúltera se for de outro marido. De fato, a mulher nesse caso teria dois maridos, pelo menos aos olhos de Deus. Seguindo essa analogia, o Espírito Santo, por meio de Paulo, nos revela uma importante verdade. Muitos cristãos estão vivendo uma vida de adultério espiritual. Estão casados com Cristo, mas estão de fato servindo a outro marido, a lei, seja ela mosaica ou seja ela do homem. Essa é realmente uma analogia notável. Mas morto o marido, a lei está morta em virtude de Cristo ter cumprido a lei em todos os aspectos. Livre está da lei. Se o marido morrer, a mulher está livre para casar-se e servir a outro. A lei de Moisés, tendo sido cumprida em Cristo, está morta agora para o crente, e o crente está livre para servir a Cristo sem que a lei tenha qualquer parte em sua vida ou no seu modo de viver. De tal maneira que não será adúltera se for de outro marido. Fala do crente agora como que casado com Cristo e não mais sob a obrigação da lei. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos pela lei. A lei em si não está morta, mas nós estamos mortos para a lei porque estamos mortos para seus efeitos. Isso significa que não devemos tentar viver para Deus por meio da lei, seja a lei de Moisés, as leis criadas por outros homens ou por nós mesmos. Devemos estar mortos para toda a lei. Pelo corpo de Cristo, isso refere-se à crucificação de Cristo, que cumpriu as exigências da lei transgredida, que não podemos cumprir. Mas Cristo fez isso por nós, tendo cumprido a lei em todos os aspectos. O cristão não está obrigado à lei de maneira nenhuma, só a Cristo e ao que ele fez na cruz, para que sejais de outro, falando de Cristo aqui, daquele que ressuscitou de entre os mortos. Somos ressuscitados com ele para a novidade de vida, e temos que entender, sempre que Cristo provê e proverá cada necessidade nossa. Contamos exclusivamente com ele no que se refere ao que ele fez por nós na cruz, para que produzamos frutos para Deus. O fruto apropriado só pode ser produzido pelo crente que está constantemente olhando para a cruz. De fato, Cristo nunca deve ser separado da obra da cruz. Fazer isso seria produzir outro Jesus. 2 Coríntios 11:4 fala disso, onde que estavam ali pregando um outro Jesus fora da cruz, o que acontece muito nos templos hoje em dia. Porque enquanto estávamos na carne, pode se referir à condição de não salvo ou ao crente que está tentando vencer os poderes do pecado pelos seus próprios esforços, ou seja, a carne, as paixões dos pecados. Indica estar sob o poder da natureza pecaminosa e refere às paixões da natureza pecaminosa, que são pela lei. O efeito da lei é revelar o pecado, o que a lei foi concebida para fazer, quer seja a lei de Deus ou leis inventadas por nós mesmos.
Isso não significa que ela seja má, pois não é. Significa apenas que não há vitória na lei, só a revelação do pecado e do seu castigo. Operavam em nossos membros, produzindo frutos para a morte. Quando o crente tenta viver para o Senhor por meio da lei, que infelizmente a maior parte da igreja atual está fazendo, o resultado final vai ser o pecado e o fracasso, de fato. Isso não pode ser diferente. Vamos dizer isso novamente: se o crente não entender a cruz no que se diz respeito à santificação, então o crente tentará viver para Deus por meio da lei. O triste é que a maioria da igreja de hoje pensa que está debaixo da graça, quando na verdade está vivendo sob a lei porque não entende a cruz. Mas agora estamos livres da lei, libertos de suas justas exigências, o que significa que Cristo pagou sua penalidade. Pois morremos para a lei em virtude de termos morrido com Cristo na cruz, para aquilo em que estávamos retidos. Éramos dominados pela natureza pecaminosa, para que sirvamos em novidade de espírito. Refere-se ao Espírito Santo e não ao espírito do homem. O crente tem um modo de vida diferente, completamente novo, que é a fé em Cristo e no que Ele fez na cruz. Nosso favor, isso assegura vitória perpétua. E não na velhice da letra, refere-se à lei de Moisés. A maioria dos crentes de hoje argumentaria que eles não vivem conforme a lei de Moisés. Mas como dissemos, a verdade é que se eles não entendem a cruz no que se refere à santificação, então de algum modo ainda vivem sob aquela antiga lei. Um fato muito curioso de mostrar como se vive diante da lei mosaica e também da lei criada pelos homens são as doutrinas exigidas para você fazer parte do ministério. São homens não podendo usar bermudas, mulheres não podendo usar calças, outros dizendo que tem que se guardar o sábado, pregando dízimo aonde que foi pregado para os judeus e não para os estrangeiros e gentios que somos nós, aonde que mesmo que nós estivéssemos inclusos, nós não mais ofertaríamos o dízimo, por causa que a lei toda se cumpriu. Ah, mas Abraão ele dizimou antes mesmo da lei. Positivo, mas como eu disse, nós não somos judeus, nós somos um povo eleito por Deus, pela graça. Nós somos gentios, nesse caso aqui brasileiros, outros portugueses, outros argentinos, outros iranianos e assim por diante. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos estão dizendo que a lei anda de mão dada com a graça, mas a palavra do Senhor diz o contrário. E lá em Tiago 2, 10 e 11 diz que dos 10 mandamentos, se nós não matarmos, não roubarmos, mas nós adulterarmos ou nós cobiçarmos aquilo que não é nosso, tropeçando em um só mandamento, somos transgressores de toda a lei. Sabendo que a lei é imensa, ela é enorme, porque ainda anseiam e pregam viver pela lei? Será que estão pregando Jesus Cristo mesmo? Será que estão fazendo por interesse próprio, principalmente para arrecadar dízimos que não deveriam de ser arrecadados e onde são mal utilizados? Vamos dizer até que seu ministério da cesta básica de 10 mil reais oferta 500 em cesta básica para dizer que está fazendo uma obra social. Não é isso que o nosso Senhor Jesus quer. E nem foi isso que Paulo e os discípulos pregaram ali após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram a nova aliança. Eles pregaram para que ofertasse conforme estivesse em vosso coração, para ajudar os necessitados, e nem pregaram para se erguer templos de pedra para pagar aluguel nem nada, mas para cuidar da igreja, da santa igreja, que sou eu e é você, que necessita ali muitas das vezes de remédio, de alimento, de um passe de ônibus para procurar um emprego. Então vivemos inteiramente íntegro dentro da palavra do Senhor,
que nós possamos nos libertar de toda lei, de toda doutrina que falsos mestres, que hereges pregam, mas que o Espírito Santo venha nos dominar. Demos lugar à palavra do Senhor para que o Espírito Santo possa ter domínio sobre nós. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.